Apresentamos nesse momento a nossa ilustre convidada palestrante, ela que é doutora em medicina tropical, é diretora de vigilância sanitária do município de Campo Grande, é também médica infectologista do Instituto de Pesquisa, Ensino e Diagnóstico e PED-APAI, e traz como seu tema para esse workshop toxoplasmose congênita, sífilis, HTLV. Doutora Márcia Maria Ferrari de Almeida Alfaro, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos. Acho que vocês vão cansar um pouquinho de me escutar, porque são 3 aulas seguidas. Mas vou tentar ser o máximo possível, mais objetiva. Só uma correçãozinha. Eu sou diretora de vigilância em saúde. A sanitária está dentro da diretoria de vigilância. Só isso. Tá. Bom, eu vou começar com transmissão vertical da HTLV, depois nós vamos falar um pouco de toxoplasmose, que é sempre uma polêmica no mundo todo, de como se trata o tóxico, quem que nós vamos tratar, o que nós vamos dar. Eu tentei fazer uma busca na literatura toda internacional para ver o que se tem de protocolo, porque às vezes a gente usa sulfadiazina, pirimetamina em tóxico, será que isso não está agredindo tanto o bebê? Não estamos usando tanto? Seria melhor só usar a espiramicina? Então eu fiz um resumo aí para depois a gente tentar até fechar nosso protocolo de atendimento. E por último, conversar um pouquinho sobre a sífilis. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite de poder estar falando com vocês novamente, pelo Instituto de Pesquisa. Trabalho no PED-APAI desde que foi montado esse programa. É que eu falo para qualquer infectologista ter um programa desse, acesso desse programa nas mãos é um presente. E alguém que faça infectopediatria é outro presente. Então, por isso que eu agradeço o Instituto de poder ter a oportunidade de trabalhar lá e atender essas gestantes, atender essas crianças. E eu tenho agora outra parceira, que é a Carolina, que é outra infectopediatra, que também faz o atendimento no Instituto de Pesquisa. Bom, o HTLV, o vírus linfotrópico células T humanas, a origem foi através do vírus linfotrópico células T dos primatas. Então houveram mutações e eles sabem que a estrutura genética do linfotrópico dos primatas, ele é muito semelhante ao tipo 1. O tipo 1 do primata é muito semelhante do HTLV1 e semelhante ao do símil. O HTLV2 mantém também a mesma estrutura, muito parecida do vírus linfotrópico do primata tipo 2 e o 3 também. O 4, ele não está totalmente claro a associação com a doença humana. No início, eles foram descobertos, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 3, a maioria de vocês não deve lembrar, porque isso foi quando foi isolado o HIV. O HIV, na realidade, era chamado de HTLV3. No início, se vocês forem buscar na literatura, colocar HTLV, muitas vezes vem artigo de HIV juntos, porque era a nomenclatura dele. Eles viram que ele também era um retrovírus, mas ele tinha estrutura bem diferente, uma boa parte diferente do HTLV, e acabou ficando o vírus de imunodeficiência. E eles acabaram descobrindo em 2005, isolando realmente o HTLV3 e o HTLV4 em pacientes do camarão, que são caçadores de macacos, de primatas. Eles costumam caçar e colocam o macaco nas costas. Então o macaco vai fazendo escoriações. Eles acreditam que a contaminação tenha partido do primata para o humano assim. Eles comem também carne de macaco. Alguns têm, é cultural eles comerem, abrir até o crânio do macaco ainda vivo e comer o cérebro. Então, se o animal está contaminado, eles acabaram adquirindo infecção.
A etiologia, então, ele é um retrovírus da família Retroviridae, da subfamília Oncovirinae. O HIV é da subfamília Lentivirinae. É a diferença, ele também é um retrovírus. Por isso as pessoas confundem muito e falam, o HIV é primo do HTLV. E isso dá uma polêmica danada. Que até o paciente entender que é outro vírus, que a evolução é diferente do HIV, complica muito. Então aqui, a subfamília, então nós temos os 4 tipos, né? E o gênero delta retrovírus, é o vírus linfotrópicos humano, né? De células T. O aspecto histórico. Em 1980, nos Estados Unidos, foi isolado pela primeira vez o HTLV1 a partir de um paciente com leucemia cutânea de células T. Aqui que começou a grande briga com o Montagnier e o Gallo, 2 grandes cientistas virologistas, que o Montagnier acabou isolando o HIV, e o Gallo dizia que o HIV ele que tinha isolado. E não era, o Gallo sim isolou o HTLV. Ele realmente foi o primeiro pesquisador a isolar esse vírus. Como ele só estudava retrovírus, foi encaminhado amostras de sangue para ele analisar da França para os Estados Unidos, e aí foi isolado o HIV, mas na realidade quem descobriu foi o Montagnier, e ele anos depois teve que assumir para a imprensa internacional que quem descobriu o HIV foi o Montagnier, não ele, mas ele é um grande pesquisador também. Em 82 no Japão também foi isolado o HTLV2 a partir de leucemias de células pilosas do paciente. Em 83, então, aqui isolado o HIV, onde houve o declínio das pesquisas sobre o HTLV 1 e 2, ela ficou esquecida. Em 2005, então, foi aqui, eu já falei, isolado o 3 e o 4. A classificação do HTLV 1 e 2, ele tem por subtipos, um A, um B, C, um D, um E, um F e um G. A distribuição dele, isso aqui é só para a gente saber a origem. A gente faz essa classificação, tenta fazer a nível de pesquisa, para ver de onde surgiram essas cepas, de onde vieram esses pacientes. Acredita-se que o HTLV1 entrou no Brasil com os escravos, ele veio da África, e com os japoneses, com a migração japonesa. O HTLV2 já veio com os American Índios. Eles passaram pela Mongólia e foram descendo, então, a América toda, quase toda a América Latina, pelo tipo 2. Foi provavelmente por ali que eles entraram, e a gente tem uma prevalência importante na população indígena. Esse 2C não existia no Brasil, não tinha sido isolado, e foi isolado em nossas gestantes. 3 gestantes nossas, de 3 etnias diferentes, que é a mesma espécie, a mesmo subtipo dos índios argentinos. Então a gente vê que realmente ocorre uma migração, houve essa migração dessa população indígena, né, ou nômades também, que ficavam de um lugar para o outro, e por aí que eles fazem esse estudo. Para a clínica não é importante, ela não existe diferença de manifestações. Então, no mundo, calcula-se que tenha 20 milhões de pessoas infectadas pelo HTLV. O HTLV1, então, origem na África, disseminado pelo tráfico de escravos e pela população japonesa. Por que a japonesa? Porque os escravos, também teve uma época que o Japão teve escravos. Eles saíam da África e passavam pelo Japão e paravam lá, principalmente na ilha de Okinawa, onde a prevalência é muito alta dos Okinawas. E eles ficavam esse período, depois eles saíam de lá e vinham para a América do Sul. E acabou infectando, provavelmente, a população japonesa. O tipo 2, a migração de asiáticos, então, para as Américas. Ásia, o Japão, chega até 37% no sudeste do país. A prevalência é altíssima, são os maiores estudiosos em HTLV. Na África, ela varia muito, de 0,6 a 16,9, do Marrocos para a Tanzânia. A Europa, a França,
0,01%. Esse outro trabalho da Holanda foi um trabalho multicêntrico, onde eles verificaram a prevalência, geralmente mais em usuários de droga ou então pessoas que vieram desses outros países onde a prevalência é maior. A América, Estados Unidos, 0,01%, e a Venezuela chega a 6,8% a prevalência. No Brasil, a média é de 0,44%, é um estudo um pouco mais antigo, onde eles fizeram essa soroprevalência nos bancos, nos LACENs. Pegavam as amostras do LACEN e fizeram a prevalência desse sangue. No Norte, ela varia de 0,08% a 1,61%. Nordeste, 0,10% e 1,8%, sendo o grande responsável do Nordeste a Bahia, é onde nós encontramos a maior prevalência no Brasil. O Sudeste, de 0,18% a 0,44%. O Sul, de 0,08% a 0,42%. E o Centro-Oeste, de 0,21% a 0,66%. Mato Grosso do Sul, alguns trabalhos foram desenvolvidos. O primeiro isolamento de HTLV no Brasil foi em Mato Grosso do Sul, num paciente Okinawa. Eles viram uma prevalência de 10%, mas a gente acredita que nessa época muitos eram soropositivos, eram falso positivo, por causa da metodologia, o teste não era tão sensível e foi uma pequena amostragem só. Então deu essa prevalência bem alta. Mas ela não é. Estamos tentando fazer um estudo nessa população para ver se realmente mantém essa prevalência elevada. O primeiro estudo em bancos de sangue em doadores foi a doutora Gisele que fez no mestrado dela, onde ela encontrou uma soroprevalência de 0,17. Alguns também eram falsos positivos. E na realidade, depois o outro estudo que foi feito ficou em média a faixa de 0,13%, que coincide com as nossas gestantes, de 0,13% também a prevalência. Então, a gente imagina, apesar de serem duas populações específicas de gestante e doadores de sangue, nós não temos um estudo na população geral. Deveria ser feito, mas eu calculo que a prevalência vai ser parecida. A patogenia, o HTLV1 infecta os linfócitos TCD4, de memória e TCD8. A outra coincidência com o HIV, ele é um retrovírus, onde ele também vai infectar os linfócitos TCD4. O receptor do HTLV1, levou-se muitos anos para descobrir quem era o responsável de facilitar a penetração do HTLV na célula. É a molécula de glutamina 1, que é responsável pelo transporte da glicose. Ela é a grande responsável de facilitar a penetração do HTLV1 na célula. O receptor do HTLV2 é o heparansulfato, também foi descoberto depois de 2005, que é o grande responsável pela penetração do HTLV2. Sabemos que um infecta mais o CD4 e o 2 o CD8. A transmissão ocorre por sinapse viral induzida. Ele não tem uma replicação igual, ativa, igual do HIV, que vai romper as células, matar aquela célula, levar à morte celular. E sim, ela tem uma clonagem, ele faz por clonagem essa replicação dele. E ele acaba passando para outra célula por sinapse. É claro, usando o correceptor de glutamina e o heparansulfato. A patogenia, acúmulo de glutamina nessas áreas de sinapse vai facilitar então a fusão viral. Então, quanto mais glutamina tiver, mais fácil vai ser a penetração do vírus. Os neonatos, ocorrendo um aumento da interleucina 7, induz a produção de GLUT1, aumentando a disponibilidade do receptor, facilitando a disseminação pós-transmissão materno-infantil. Então, a resposta celular desencadeada pela célula, né, o linfócito CD8, é reconhecida como evento crucial determinando o rumo da infecção. Esse vírus é muito parecido, claro, com o HIV, porque eles são da mesma família. A patogenia, como ocorre? O HTLV1, ele, através do correceptor da glutamina 1, faz com que ocorra essa fusão e ele penetre na célula onde vai ocorrer a replicação do vírus.
A patogenia. Existem duas proteínas nessa estrutura do vírus, né? A proteína TAX é a proteína regulatória viral, ela funciona como um agente principal no desenvolvimento das diferentes doenças. Protege as células infectadas da apoptose. Ela protege a célula para que não ocorra morte celular, fazendo com que continue essa célula infectada pelo HTLV. A REX, importante e dispensável para a eficiente multiplicação, infecção e espalhamentos virais, regulando a indução das fases latentes e produtiva do ciclo do HTLV. Então, cada uma tem seu papel importante e elas vão ter seu papel importante na sintomatologia também do paciente. Fatores de riscos e vias de transmissão. O sangue, através de transfusão, o uso de agulhas contaminadas, ele foi isolado em 82, né, a partir de 80, 82, e o banco de sangue passou a fazer o controle a partir de 94. Então a gente orienta que todas as pessoas que receberam sangue antes desse período, que teriam que fazer a triagem, não só do HTLV, como da hepatite C, porque elas foram introduzidas no mesmo momento. Então hoje em dia a gente sabe que o sangue é feito esse exame, então existe uma proteção maior, mas nunca é 100%. O HTLV, quando eu tenho uma baixa replicação dele, eu tenho uma baixa de anticorpos, e às vezes o exame pode dar indeterminado ou negativo. Quando eu tenho uma replicação alta, eu tenho uma produção grande de anticorpos, e aí sim o exame vai dar positivo. Eu falo isso porque às vezes as gestantes a gente pega numa gestação ela é positiva, na outra ela é negativa, depois ela volta a ficar positiva de novo. Então a gente tem que repetir os exames. Tá? A transmissão vertical, pelo aleitamento materno, de 10,5% a 39,6% de transmissão. Foi esse o motivo de se colocar no programa de proteção gestante, para que a gente pudesse interromper essa via de transmissão, que é a principal hoje em dia. Porque para sexo, eu tenho a maneira de usar os preservativos, fazer sexo seguro. Uso de drogas, usar seringa, fazer com a troca de seringas. E não usar coletivo. E o sangue tem um controle no banco de sangue, o exame. Então a única que não tinha nada para ser feita era com relação à transmissão vertical. Mato Grosso do Sul foi pioneiro nesse projeto de introduzir o HTLV, por isso que nós conseguimos dados. Então nós já temos 11 anos praticamente de trabalho com o HTLV no Brasil todo. Então a transmissão por sexo vai depender muito da carga viral. Se a pessoa tem vários parceiros, o sexo sem proteção. Se um homem tem HTLV e a mulher é negativa, a chance dela se infectar é 60,8% através da relação sexual. Ao contrário, uma mulher positiva com um homem negativo é 0,3%. É muito mais baixa. Né? Então a transmissão da mulher com o homem não é tão alta, mas mesmo assim a gente orienta para que tenha sexo protegido, que não tenha presença de sangue, porque às vezes ela tem uma lesão em vagina ou colo de útero, sangrante que ela pode não estar sabendo e contaminar o parceiro. Depende muito do tempo de exposição e se tem lesões, outros DSTs ou ulcerações presentes. O HTLV está relacionado muito com o tempo de exposição daquele parceiro, com aquele parceiro contaminado. É o que diferencia talvez um pouco o HIV, que o HIV não, você pode correr o risco apenas numa única relação se tiver uma carga viral alta. Por isso que a gente não acha uma prevalência tão alta nos jovens. Então a gente conseguiu diferenciar as mulheres que adquiriram transmissão vertical, que adquiriram HTLV por transmissão vertical, porque a gente avalia a família também, elas têm uma faixa etária menor. Então, geralmente, nós não pegamos tantas gestantes, elas vão positivar mais para frente. Por isso que a importância de se fazer um estudo na população toda, e não só nessas duas populações. Momento da transmissão vertical do HTLV, tanto pode passar intrauterino, intraparto e pós-parto. Acreditava-se que era só pelo aleitamento materno, mas verificaram que crianças que não foram amamentadas apresentaram PCR no nascimento. E nós conseguimos provar isso aqui no estado.
né, pelo trabalho. Esse foi um trabalho da minha tese de doutorado, e onde nós conseguimos verificar que realmente ocorre intrauterino. Quando nós conseguimos ter PCR positivo ao nascimento, a gente coletava ao nascimento com 2 meses de idade e com 6 meses, de 4 a 6 meses. E nós temos crianças que tiveram o teste positivo ao nascimento. Isso me diz que elas foram contaminadas intraútero. Então, realmente ocorre. Ele é menor que o aleitamento materno, mas ele ocorre. A detecção precoce do DNA proviral da HTLV1 em cordão umbilical nas crianças que não foram amamentadas. Então, eles conseguiram mostrar, os japoneses, alguns trabalhos, mostrando que realmente pode ocorrer essa transmissão intraútero. Foram feitos estudos em placentas, onde eles verificaram que tinha presença do vírus em placenta, né, e a alta titulagem de anticorpos anti-HTLV. Ocorre uma transmissão até 12% se a gente não fizer nada. Se é uma mãe que está com uma quantidade grande de vírus, se ele tem uma exposição grande ao nascimento ou às secreções maternas, a gente pode ter uma transmissão aqui, durante o parto, intraútero e no parto. Exposição de sangue materno, esse é o grande responsável na hora do parto, e nós temos também provado que as crianças eram negativas ao nascimento, positivaram depois, porque provavelmente se contaminaram no parto. São 7 crianças de parto vaginal, que tiveram contato grande com secreção materna e com sangue materno, e uma mãe que teve uma cesárea, uma hemorragia numa cesárea de urgência, essa criança também foi infectada. Então, não tem, assim, estatisticamente, a gente provando que o parto cesáreo dá mais proteção que o vaginal. Mas a gente conseguiu mostrar que o contato com secreção materna, com sangue materno, pode, sim, propiciar a infecção desse bebê ao nascimento. Então, os eventos obstétricos da cesariana, ela dá, teoricamente, uma proteção se você faz um parto eletivo. A duração da ruptura de membranas acima de 4 horas, isso em qualquer doença infecciosa, que você tiver uma exposição acima de 4 horas, você aumenta esse risco. Procedimentos invasivos, a gente sempre evita, principalmente nas infecções virais, que você pode levar vírus para essas crianças, né? E os trabalhos mostrando a contaminação no canal do parto chegando a 7%. O aleitamento, o vírus no leite materno, a presença dele no leite, presença de anticorpos anti-táxi e aleitamento materno por mais de 12 meses aumenta a taxa de transmissão. Então a gente sabe que quanto mais essa criança amamentar, maior o risco dela contrair a infecção, infectar. Tem trabalhos na África que não suspendem o aleitamento materno, porque eles dizem que o contato de 6 meses seria pequeno para que houvesse a contaminação. Então eles liberam o aleitamento materno, mas eles não têm como dar o leite, nós temos. Né? A primeira lei estadual foi nossa, do Mato Grosso do Sul, em que o Estado aprovou, foi o Dr. Geraldo Rezende como secretário, que autorizou isso e faz a compra do leite do HTLV. Então, Mato Grosso do Sul, então, nem pensar de liberar o aleitamento materno para uma mãe que tem HTLV. E a taxa de transmissão de 10,5% a 39,6%. As intervenções preconizadas para a prevenção da transmissão, então é o aconselhamento para a prevenção do HTLV e o diagnóstico precoce para todas as gestantes durante o pré-natal. Quanto mais cedo, melhor, para a gente poder fazer toda a triagem dela, triagem de outras infecções, até de lesões uterinas, de lesões em vagina. Você poder preparar essa mãe para o não aleitamento materno. Tá? É muito difícil. Às vezes ela tem outros filhos que ela amamentou e são negativos. E para você convencer essa mãe que o risco é grande para o bebê, né, chega a quase 40%, e uma mãe doente, ela passa muito fácil, se ela já tiver sintoma do HTLV, é sinal que ela tem uma quantidade grande de vírus e ela vai passar facilmente para esse bebê. Então, a gente tenta trabalhar durante a gestação toda a suspensão do aleitamento materno. O acesso integral, que é o tratamento e assistência para todas as mulheres HTLV, em todos os níveis de complexidade. Via de parto definida segundo as indicações obstétricas ainda, mas quando é o parto vaginal, a gente pede para que tome bastante cuidado na hora de fazer um epísio que proteja, igual faz com o HIV.
Só que no HTLV não vai ser dado antirretroviral, por enquanto. A discussão está grande, eles já sabem que se a gente entra com Biovir, que é a lamivudina, zidovudina, a carga viral diminui. Então, o que fica a disputa é que são poucos que trabalham com transmissão vertical contra um monte que trabalha com HTLV e acha desnecessário isso, porque diz que o número é muito pequeno de transmissão. Para que você vai colocar uma conduta dessa? Mas houve uma discussão muito grande ano passado no Rio de Janeiro, no evento que teve de HTLV, e acredito que teremos novidades, porque agora o HTLV faz parte do consenso de transmissão vertical no programa de AIDS, conseguimos colocar o HTLV também. Então agora é HIV, DST, AIDS, hepatites virais e HTLV, né? Então conseguimos essa vitória quem lida com HTLV, porque não é tão pouco assim. E nós temos 0,13 é pouco quando você não está em contato com as pessoas. Nós temos mais de 500 gestantes diagnosticadas nesse período no Mato Grosso do Sul. E aí você coloca mais as crianças, mais as famílias, a família dessas gestantes, para ver o número que tem de HTLV. A inibição da lactação, conseguimos também no Programa Nacional, vai estar pagando a cabergolina, vamos conseguir colocar na IH para que seja pago para o hospital e fazer a inibição da lactação. Alimentação em fórmula infantil para todas as crianças HTLV, isso já está garantido e conseguimos a nível nacional. A nível nacional eles também estão liberando leite com HTLV. Outra indicação do aleitamento cruzado, acompanhamento da mulher e da criança no SAI infantil, notificação das gestantes e parturientes HTLV as crianças expostas. A nível estadual nós temos como notificar, o Estado precisa saber disso, o município precisa saber para fazer previsão da compra de leite. Tá? CEDIP tem o serviço de referência do HTLV, lá foi montado, é lá que nós acompanhamos, e enquanto elas estão gestantes também podem acompanhar no IPED a par. Diagnóstico do recém-nascido, o ideal seria PCR ao nascimento aos 2 meses, de 4 a 6 meses. Com 1 aninho a gente faz o ELISA e o Western blot, e mais o PCR. E aos 24 meses também. E aí onde é feita a genotipagem para ver o subtipo, se é tipo 1 ou tipo 2. Isso aqui, 24 meses, eu ainda acho pouco para liberar. A gente não tem liberado, né, Carol? Porque a gente pega a criança com viragem. A viragem do HIV, ela é muito rápida, se a criança está infectada. Eu consigo liberar essa criança fazendo 2 cargas virais, sei que ela não foi contaminada, e com 1 aninho eu faço HIV e dou alta. A HTLV não, às vezes ela chega com 1 ano de idade, ela não fez a viragem ainda, o ELISA dela é negativo. Ela vai positivar tardiamente. Então, uma criança que a gente dá uma alta, entre aspas, a gente afasta um pouquinho do ambulatório, mas ela vem anualmente fazer. Eu estou com uma, agora que eu peguei com 3 anos e meio, ela fez a viragem. Ela já foi, ela teve um positivo, um PCR, ela ficou negativa, as sorologias desapareceram todas, e agora com 3 anos e meio ela está positiva de novo. É uma mãe que tem 4 filhos, sendo que 3 são positivos. Porque ela ficou doente pelo HTLV, a paraparesia espástica, durante a gestação e transmitiu para as crianças. Manifestações clínicas. A leucemia e linfoma de células T humanas. A patogênese está relacionada com a capacidade transativadora da TAX. Lembra das 2 proteínas? A TAX e a REX. Quando existe uma patogênese, um descontrole, uma alteração nessa proteína, nessa parte da proteína, a região TAX, vai levar ao descontrole do processo de proliferação celular. Então, é o que está relacionado com as alterações hematológicas do HTLV. Ocorre na idade adulta, de 20 a 30 anos, após a infecção. Então, se ela se contaminou sexualmente aos 20 e poucos anos, lá com 50 anos é que ela pode apresentar uma manifestação. A razão homem-mulher é de 1,4 para 1. O risco de adoecimento é de 3 a 5% em soropositivos. É outro motivo que os pacientes desaparecem do acompanhamento, porque eles sabem que em 95% nunca vão ter nada. Mas a gente não tem observado isso. Ele pode não ter a leucemia, o linfoma ou a paraparesia espástica, mas ele apresenta lesões de pele, alterações de conjuntivo ocular, artrites,
Então a gente vê outras sintomatologias pelo HTLV. A paraparesia espástica e a mielopatia associada ao HTLV é a patogênese relacionada com a invasão da célula no sistema nervoso central, né? E o desencadeamento de uma resposta inflamatória local. E isso aqui está relacionada com a região REX, a outra, uma taxa, outra REX. Acomete mais a faixa entre 30 e 50 anos e o sexo feminino. Realmente, as gestantes que nós diagnosticamos pelo programa que a gente acompanha, elas têm apresentado paraparesia. Nós não pegamos nenhuma ainda com um linfoma, uma leucemia. As que apresentaram, elas já vão direto para a hematologia, então acaba sendo o diagnóstico feito na hematologia. É uma evolução muito grave, muito rápida, por isso que a gente pede para elas acompanharem a cada 6 meses realizando exames. Todas as formas de contágio podem levar a PET, a paraparesia. Ocorrem de 1 a 4% dos portadores de HTLV. E outra coisa que nós observamos é que o parto pode ter um fator desencadeador da paraparesia. Alguns pacientes que apresentam paraparesia relatam que isso aconteceu do sexo feminino após a gestação, após parto. Inclusive umas ficando com erro da aplicação da anestesia. Foi a anestesia que eu tomei para cesariana e que me deixou desse jeito depois que eu voltei ao normal. Não, não é. É responsável é o vírus. Não foi a anestesia. Quando você consegue fechar. Ela confunde muito com esclerose múltipla, então alguns diagnósticos são de esclerose múltipla e na realidade é HTLV e não esclerose múltipla. O que ajuda é que o tratamento é o mesmo, né? Interferon também serve para o HTLV, mas a gente tem usado pulsoterapia com corticoide, que tem menos efeito colateral do que ele tomar interferon todos os dias no resto da vida. Outras manifestações, a uveíte, polimiosite, manifestações cutâneas. Essas manifestações cutâneas, elas parecem escabiose. Muita gente fica acompanhando as crianças como se fosse escabiose, e não é escabiose. São lesões do HTLV. Artropatia, manifestações pulmonares. Eles podem, inclusive, fazer a pneumonia por pneumociste girovese, que é o antigo carine que dá em HIV. Às vezes o paciente apresentava, a gente ficava testando, HIV negativo e o cara morria, né? Até a gente saber que o HTLV pode levar uma baixa imunidade, o paciente ia ao óbito também com esse tipo de pneumonia. A tuberculose também é outra causa de óbito nessa população, vamos ficar atentos. Disfunções urinárias podem ser precoces ao comprometimento da coluna torácica, que é onde pode iniciar o comprometimento da paraparesia. A imunossupressão, que eles podem apresentar, e um quadro de depressão, que é importantíssimo. A gente observa que dos pacientes com doenças infecciosas, e principalmente o HIV, o paciente HTLV, ele dá muito mais trabalho com essa parte. Ele entra em depressões graves, que ele precisa de acompanhamento. É diferente do HIV. Aqui dá para vocês verem algumas lesões das crianças, né? Eles fazem uns eczemas, umas dermatites infectivas também, mas que embaixo tem essa lesão do HTLV. Os pés, ó, parece aquela desidrose, né, que dá, ou alergia de sapato, ou de alguma coisa. Isso aqui a gente observa nos bebezinhos, que é uma coisa nova também, que ninguém tinha observado, mas é porque nós seguimos as crianças, seguimos gestantes, seguimos as crianças. As crianças recém-nascidas, às vezes, com 1, 2 meses, começam a apresentar essas lesões e a gente já fica muito atento se isso não é do HTLV, que a gente tem fechado como do HTLV, as crianças infectadas. Esse aqui já está com infecção secundária em cima. O teste diagnóstico de triagem é o ELISA, aglutinação de proteínas também, mas nós utilizamos o ELISA. Imunofluorescência indireta é um excelente exame, mas não se faz mais no Brasil. A Argentina usa muito aí, porque nós não temos mais as lâminas para fazer, e nem gente capacitada. Ele é muito bom, inclusive, para fechar o diagnóstico de HTLV2. O Western blot, que é o nosso confirmatório, e o PCR também. O Western blot é caríssimo, o ideal seria fazer PCR de todos, né? O preço de um Western blot você faz 10 PCRs. A gente teria que preparar para fazer o diagnóstico pelo PCR. E a genotipagem para definir o sorotipo.
Aqui um pouquinho da diferença, as características da infecção dos dois vírus, retrovírus, para vocês entenderem. O HIV ele tem intensa depressão linfocitária. E o HTLV, o que ele faz? Ele estimula a produção de linfócitos. Então, quando eu faço contagem de CD4 e CD8, quando eu tenho um paciente com os dois vírus e faço contagem de CD4 e CD8, eu vou ver que o paciente tem clínica de AIDS, mas ele tem um CD4 mais alto. Por quê? O HTLV faz com que eu tenha uma produção a mais de linfócitos. E isso pode confundir muito o tratamento desse paciente. E ele acabar tendo uma infecção oportunista grave com o CD4 alto. O intenso efeito citopático que o HIV tem e a ausência do efeito citopático do HTLV. Tropismo pelos linfócitos T que os dois têm. Uma replicação ativa do HIV e a replicação clonal do HTLV. Doença clínica na quase totalidade dos infectados e doença clínica na maioria dos infectados. Essa é a diferença. As características dos dois vírus. Pronto. HTLV, tá? Pode pôr toxoplasmose. Toxoplasmose congênita, uma doença infecciosa que resulta da transferência transplacentária do Toxoplasma gondii para o concepto decorrente de infecção primária da mãe durante a gestação ou por reagudização de infecção prévia em mães imunodeprimidas. No Brasil, 50 a 80% das gestantes e mulheres em idade fértil já foram infectadas e 4 a 5% correm risco de se infectar durante a gestação. O grande problema nosso é esse aqui, gente, as mulheres negativas. Nós temos esse resultado em mãos, que vem pela triagem. As pessoas têm que prestar um pouco mais atenção nesse resultado. Todo mundo vai atrás do que está reagente, do que está positivo. Vamos atrás do que está negativo também para proteger essa mãe. Se eu tenho uma mãe em que ela é IgG e IgM negativa para tóx, eu tenho que intensificar os cuidados nessa alimentação, os cuidados de higiene dessa gestante. Porque se ela adquirir tóxico na gestação, com certeza essa criança vai estar contaminada, vai ser afetada. Né? É a mesma coisa que acontece com o citomegalo, com a rubéola negativa, eu tenho que vacinar no puerpério. Vai junto com o bebê, tomar as vacinas e vacinar essa mãe. O ideal seria ela sair da maternidade já vacinada para a rubéola. Então, Toxoplasma gondii, um parasita intracelular, descrito no início do século passado na França e no Brasil. Então, ele é bem antigo já. É uma zoonose de distribuição universal e bem frequente no ser humano. A prevalência varia de região para região, mais comum em países tropicais, como o nosso, né? O índice de infecção está relacionado a hábitos alimentares, hábitos higiênicos, população de gados e climas quentes. Nós temos tudo para isso. A falta de saneamento básico é um problema sério para nós com relação à transmissão da toxoplasmose que está relacionado com os hábitos de higiene. Após a infecção aguda, o parasita persiste por toda a vida do hospedeiro sob forma de cistos teciduais, sem apresentar repercussões clínicas em pessoas imunocompetentes. O ser humano pode ser infectado pelo toxoplasma, principalmente por meio da ingestão de cistos teciduais, presentes em carne de animal, crua ou mal passada, que é um problema sério nosso aqui, que a gente come churrasco com carne mal passada, quibe cru, né? Tem que saber, né? Acabei com quibe cru, né? Que é uma delícia, mas é carne crua, né, gente? Se o animal tiver os cistos, nós vamos ingerir e pode adquirir a doença. Ou de cistos presentes em mãos, alimentos e água contaminada por fezes de gatos infectados. Então, se a fruta estiver contaminada, então a gente orienta para essa mulher, não coma a fruta que você não sabe onde foi lavada. Descasca essa fruta. Salada de fruta só comer quando você sabe quem fez. Salada crua só comer quem souber quem lavou. Então, tem todos esses cuidados que nós temos que ter. Vai temperar a carne crua, nada de ficar lambendo os dedos, né? Passar na carne e levar para a boca. Limpar muito bem onde você manipula a carne crua. De preferência, ela poder manipular com luvas, não manipular terra. Se for manipular terra, manipular com luvas. Então, são cuidados mínimos que a gente tem que ter.
para que ela não adquira, nem se infecte de novo, se contamine de novo, que pode ter a reinfecção pela toxoplasmose. Infecções que ocorrem dentro de 6 meses antes da concepção pode resultar na transmissão transplacentária. Exposição intrauterina pode resultar em uma criança não infectada ou infecção que varia de assintomática a natimorto. Aproximadamente 30 a 40% dos fetos expostos adquirem infecção, mas a maioria dos recém-nascidos são assintomáticos, que é aí que vem o problema também, né? Ele nasce assintomático e ele vai desenvolver a lesão mais tarde, principalmente a ocular, se a gente não fizer o diagnóstico. Por isso que o teste do olhinho é importantíssimo, né? Já ao nascimento, acho que a gente vai conseguir pegar mais um grupo de crianças. A gravidade da infecção do feto depende da idade gestacional no momento da transmissão. Mulheres infectadas pelo HIV grávidas que estão cronicamente infectadas com o parasita pode ocorrer autópsia congênita. Elas não fazem IgM. A mulher HIV, ela fica com IgG, às vezes ela aumenta a tipulagem de IgG. Tivemos o ano passado, Carol, mais uma positiva de mãe que era só IgG positiva. Criança com coriretinite, nasceu agora no começo do ano. Felizmente ela recuperou a visão, diminuiu, não tinha feito ainda sequela. Mas a sorte foi pela testagem pelo teste do olhinho que a mãe fez e logo em seguida saiu o do neonatal, a triagem neonatal, dando a sorologia positiva do bebê. As outras não. Outras duas tiveram microcalcificações, perda de visão, de mães que são negativas. Então a gente tenta tomar o máximo cuidado com esse aumento do IgG dela durante a gestação. Alguns estudos mostram que o ideal seria fazer mensalmente. Os americanos colocam que a gestante teria que fazer mensalmente a sorologia de toxo. Desculpa, vai mais além do que isso, né? De poder fazer isso, mas para que se faça mensalmente, as pessoas têm que estar muito bem preparadas para interpretar esses exames, senão vão acabar tratando um monte de gente desnecessariamente. Risco de transmissão. Primeiro trimestre, 15% apresenta repercussões graves no concepto óbito-fetal ou neonatal e sequelas importantes. Se a contaminação for no segundo trimestre, o recém-nascido apresentará manifestações subclínicas. E no terceiro trimestre, 65% com manifestações subclínicas e mais raramente um quadro grave de parasitemia. Geralmente a gente vê as lesões oculares do segundo para o terceiro, a gente encontra mais, né, que essas mães foram infectadas nessa época. O risco se aproxima de 100% se a infecção ocorre no último mês da gestação. Parece depender do fluxo sanguíneo placentário, virulência da cepa do toxoplasma, suscetibilidade genética e a carga parasitária que atinge a placenta. Então, isso tudo está envolvido para que ocorra a transmissão no último mês. A patogenia. A infecção na gestante ocorre geralmente por ingesta de parasita com invasão de células do trato digestivo, ou o parasita é fagocitado por leucócitos, seguido de multiplicação intracelular, lise celular e disseminação hematogênica ou linfática. A infecção da gestante é seguida de placentite por via hematogênica. O feto pode ser infectado durante a vida intrauterina ou ao nascimento. A necrose é a lesão universal provocada pelo Toxoplasma gondii. Na infecção congênita pode haver acometimento da placenta e de vários órgãos, como os pulmões, coração, ouvido, rins, músculo estriado, suprarrenais, pâncreas, testículos e ovários. Sobretudo, olhos e sistema nervoso central, com uma reação inflamatória grave, uma meningoencefalite, necrose, calcificações e formações de cistos. A hidrocefalia é causada pelo processo inflamatório com fenômenos obstrutivos e destruição do tecido cerebral. Nos órgãos acometidos pode-se encontrar reação inflamatória, necrose tecidual e parasitas, podendo-se visualizar taquizoídes da fase aguda ou cistos na forma aguda ou na crônica. Realmente a agressão é muito grande, né? Que ocorre nesse bebê. Quadro clínico. Cerca de 70% das crianças acometidas são assintomáticas ao nascimento. Aproximadamente 10% tem manifestação grave nos primeiros dias de vida.
Podem apresentar doença multissistêmica e isolamento com doença em sistema nervoso ou forma ocular. O quadro pode caracterizar-se por corioretinite, convulsões, micro ou hidrocefalia, calcificações cranianas, icterícia, anemia, hiperproteinorraquia, febre, hipotermia, hepatosplenomegalia, icterícia, vômitos, diarreia, linfadenomegalia, pneumonite, apneia, taquipneia, diátese hemorrágica, racha, catarata, glaucoma e microfibromia. E a gente pega a criança desse jeito, infelizmente, né? A sobrevida deles é rara, eles sobrevivem um bom tempo, mas temos crianças que foram muito sequeladas, que nasceram com todos os comprometimentos e que mantêm a sequela, mas conseguiram recuperar um pouco com estímulos e com instituições. Menos frequentemente pode apresentar miocardite, hidropsia fetal e retardo mental. A forma subclínica é a mais comum, com história materna, sorologia positiva no recém-nascido, alterações leves do líquor e posteriormente surgem sequelas oculares neurológicas. As sequelas neurológicas mais encontradas é a hidrocefalia, microcefalia, retardo psicomotor, convulsões, hipertonia muscular, hiperreflexia tendinosa, paralisias. Quanto às complicações oftalmológicas, pode-se observar microoftalmia, cineca de globo ocular, estrabismo, nistagmos e catarata. A tríade clássica da toxoplasmose congênita caracteriza-se por hidrocefalia, corioretinite e calcificações intracranianas. Felizmente, ela é mais rara. O diagnóstico do feto, a miniocentese, né, na mãe com 18 semanas ou mais de gestação. A miniocentese eu coloquei até um slide para a gente discutir um pouco ela, se há necessidade de fazer ou não, se tem algum efeito importante para que a gente realize isso daí. O PCR, visando a detecção do Toxoplasma gondii no DNA, e a série de ultrassons fetais. Se a gente observar alguma alteração no ultrassom fetal, é sim uma indicação de mudança de tratamento, inclusive. O recém-nascido, história clínica, exame físico. Aqui entra muito a história materna, se ela foi diagnosticada toxoplasmose na gestação dessa mãe. O exame oftalmológico ao nascimento, hemograma com contagem de plaquetas, o sangue periférico, né, onde a gente faz a triagem do pezinho aqui, que são feitos a dosagem de IgG e IgM. O IgG, o teste de tintura, é o padrão ouro para detecção. O IgM, 5 dias após o nascimento, a gente já consegue detectar. E o IgA, 10 dias após o nascimento. Análise do líquor com contagem de células de proteína e glicose. Isso é importantíssimo, porque às vezes ela não tem microcalcificações, grande lesão ocular, mas ela tem um aumento importante de proteínas nesse líquor. Então eu já sei que já é iniciar um comprometimento ali. Se eu não entrar com tratamento para ela, ela vai ter lesão neurológica. A triagem de audição a cada 3 meses, raio-x de crânio e ultrassom de fontanela. O diagnóstico diferencial da toxoplasmose estão com todas as tochas, o parvovírus também, o B19, listeriose e o vírus do coriomeningite linfocitária, que é causada por um arenavírus, que geralmente é onde tem presença de ratos, são eles que eliminam esse vírus, e a mãe pode se contaminar, passa pela placenta, contamina o bebê, inclusive levando a óbito fetal. São infecções gravíssimas causadas por esse vírus. Infelizmente a gente não tem pesquisa de rotina, né? Mas é mais uma coisa para se pensar quando tem óbito fetal. Diagnóstico da gestante. No Brasil, os testes laboratoriais mais utilizados para detecção e codificação de anticorpos IgG, antitoxoplasmose no soro, é a imunofluorescência indireta, ELISA e o teste imunoenzimático de micropartículas. Na gestante, o IgG passa a ser detectado 1 a 2 semanas após a infecção aguda, havendo aumento progressivo dos títulos sorológicos até atingir o pico máximo em 3 a 6 meses. A seguir, inicia-se a diminuição lenta durante meses ou anos, com persistência de títulos positivos baixos durante o resto da vida. Por isso, a importância de se fazer uma sorologia seguida da outra. O ideal seria uma diferente da outra a cada 15 dias. Se você tem dúvida se realmente está ocorrendo aquela infecção,
fazer de novo o IgG, a dosagem do IgG, a quantidade dele, para que veja se isso aumentou. Se ele aumentou a titularidade, provavelmente ela está numa infecção aguda mesmo e está fazendo a infecção pela tosse, tá? A IgM pode ser detectada também na primeira ou segunda semana após a infecção aguda e usualmente permanece elevada por 2 a 3 meses, havendo, entretanto, relatos de positividade por um período de 12 anos, e tem mesmo. A mais velha assim, que eu peguei foi de 9 anos. Ela já estava no 5º filho. Todas as gestações ela teve IgM positivo. Eu tinha 9 anos do primeiro diagnóstico. Resultados elevados no índice de avidez, em geral superiores a 60%, mas dependendo do teste laboratorial utilizado, indicam que a infecção aguda ocorreu há mais de 3 ou 4 meses. Lembrando que até 6 meses antes da concepção pode haver transmissão. Então, às vezes, dependendo da idade gestacional que foi feito o teste de avidez, ele não ajuda em nada. Ele só atrapalha. O teste de avidez deveria ser feito até, no máximo, 14ª semana. 12ª eu acho que é ideal, porque você já põe os 3 meses de segurança e mais o do passado. Depois disso, ele só confunde o profissional que está lidando com essa gestante. Porque se ela veio com 20 semanas com avidez alta, não sei se ela adquiriu no início da gestação, eu vou tratar do mesmo jeito. A comparação dos títulos de IgG obtidos por meio de um mesmo teste laboratorial em 2 amostras consecutivas de sangue colhido, pelo menos com 3 semanas de intervalo, permite o diagnóstico da infecção aguda materna se forem detectados. Então, quando ela vem, vamos repetir em seguida, ver esse título dela. Sobre conversão, o exame previamente negativo torna-se positivo, que é esse o nosso medo, né? Ou um aumento em pelo menos 4 vezes o título. Um alto índice de avidez, quando o exame tiver sido colhido no primeiro trimestre de gestação, indica que a infecção aguda materna ocorreu antes do início da gravidez e que não há risco de infecção fetal, independentemente do resultado de IgM. Quando colhido após 12 a 16 semanas de gestação, o índice elevado de avidez indica apenas que a infecção foi adquirida no mínimo 3 ou 4 meses antes. Nessa situação, as únicas conclusões possíveis são que o risco de transmissão vertical pode ser mais baixo e a chance de dano ao feto mais elevada. Deve-se salientar que o índice de avidez pode manter valores considerados baixos, menores que 30%, por mais de 1 ano, e, portanto, não deve ser utilizado isoladamente para o diagnóstico de toxoplasmose aguda gestacional. Valores de índices de avidez entre 31% e 59% não permitem qualquer tipo de conclusão, devendo ser repetidos. Então, por isso que ele tem hora certa e tem que ser muito bem avaliado, junto com o restante da sorologia e a clínica. A amniocentese é tão discutida, vou encaminhar para a amniocentese? Não vou caminhar. A sensibilidade do PCR no líquido amniótico varia de acordo com o trimestre em que a mãe adquiriu a infecção. A sensibilidade estimada do teste para mulheres grávidas cuja infecção materna foi adquirida é o primeiro trimestre, entre 33% e 75%. Então, se ele der negativo, não me descarta também a infecção, gente. No segundo trimestre, de 80% a 97%, terceiro trimestre, 68% a 88%. Então, eu tenho um escape. Pode fazer, se der positivo, só vai confirmar que houve. Se der negativo, não descarta. E nós vamos tratar, foi por isso que nós tomamos a conduta de não indicar. É um teste que não é feito pelo SUS, e é feito no particular, que as mães ficam extremamente ansiosas. Você pode correr risco, sim, de uma infecção, de causar algum dano para essa criança. Então, nós optamos em seguir o protocolo de tratamento e não indicar para a nossa rede do SUS o PCR. O que daria 100% de positividade seria a corticentese, que o risco de perda fetal é muito maior ainda do que a amniocentese. A especificidade é provável 100%, independentemente do primeiro trimestre da infecção materna, assumindo que a contaminação laboratorial foi cuidadosamente descartada. Ainda tem essa. O PCR pode ter contaminação quando vai ser colocado na placa fazer. Então tem que ter mais esse critério, ainda prestar mais. Em geral, o líquido amniótico PCR é um método excelente para descartar a infecção do feto de uma mãe infectada, com um valor preditivo negativo de 96% a 100%. Durante o primeiro trimestre, 93% a 100% para o segundo trimestre e 48% a 98% para o terceiro trimestre.
Entre os testes sorológicos disponíveis no Brasil, o ELISA de captura de IgM é considerado de melhor sensibilidade e deve ser preferencialmente utilizado, pois evita testes falsos negativos ou falsos positivos, quando há excesso de IgG passivamente adquirida da mãe ou produzida pelo feto. O teste de imunofluorescência indireta tem sensibilidade apenas de 25%, então ele foi até tirado, não se faz mais. Tratamento da criança. Uma criança que foi exposta de uma mãe, que ela tem uma triagem alterada no teste neonatal, nós introduzimos o tratamento com sulfadiazina, 100 mg por quilo por dia, via oral de 12 em 12 horas. Pirimetamina, 2 mg via oral por 2 dias, cada 12 horas, e posteriormente 1 mg por quilo por dia, dose única diária. Ácido folínico, para combater a ação antifólica da pirimetamina, com supressão medular, preconiza de 5 a 10 mg, 3 vezes na semana, ou então 1 mg por quilo de peso, por dose. Manter por 1 semana após a retirada da pirimetamina. Queda progressiva dos títulos de IgG, criança não infectada. Geralmente a gente com 6 meses de idade, ou até um pouquinho antes, a gente consegue dar alta para a criança que só foi exposta, que não teve a contaminação intraútero. Porque nós vamos acompanhando a sorologia dela. Coleta-se da triagem neonatal, com 1 mês de idade, com 3 meses, 6 meses. A criança que não tem alteração nenhuma, sintomatologia nenhuma, e que tem abaixado a quantidade dos anticorpos na sorologia. Criança infectada, tratamento de 1 ano. A criança infectada que não apresenta lesões neurológicas nem oculares. Tem um grupo em Goiânia que trabalha há muitos anos com toxoplasmose, chegaram à conclusão que esse tratamento não pode ser interrompido. O que a gente... Era um costume meu fazer, todos esses anos seguindo as crianças, a gente via que algumas reativavam. Então eu fazia um tratamento anual para elas, 1 mês por ano, e segurava. Até a idade escolar, em que o sistema imunológico dela estivesse já todo formadinho, bonitinho, que ela pudesse manter essa resposta imunológica dela. Mas aí nós optamos por fazer o tratamento 2 anos seguidos e acompanhar essa criança, pelo menos até a idade escolar, com controle oftalmológico. Se ela tem microcalcificações de lesão ocular, ela pode reativar, principalmente a lesão ocular. Então ela não pode ser afastada do oftalmologista. Uma criança pequena não sabe informar para nós se ela está perdendo a visão, se a vista está doendo, se está embaçada. Né? Então, é a única maneira da gente diagnosticar a reativação dela. Às vezes ela não faz IgM, ela aumenta só a ticulagem na reativação. Muitos vêm com foco ativo de infecção ocular com IgM negativo, né, que a gente tem que ver. Então, a nossa conduta aqui é o tratamento por 1 ano, da criança que tem líquor normal, ultrassom de fontanela normal, raio-x de crânio normal, que não tem comprometimento em outros órgãos. Ela vai, que ela só teve a sorologia, a toxo sistêmica, a gente acompanha, trata com 1 ano. Criança com qualquer outra lesão, nós tratamos 2 anos. Mas a gente pode ter opção de fazer em dias intercalados no 2º ano. E tem um trabalho de um oftalmologista de São Paulo que ele diz que ad eterno teria que fazer profilaxia com Bactrim, com sulfametoxazol mais trimetropin, 3 vezes na semana, para espororetinites, que não vai reativar. Eles têm feito nos adultos. Assim. No segundo tratamento da criança, aqui, ó. No 2º período, últimos 6 meses, a sulfadiazina é usada diariamente, a pirimetamina em dias alternados, 3 vezes na semana. Se ocorrer neutropenia, aumenta-se o ácido folínico para 10 mg por dia em situações graves com leucócitos, abaixo de 500 mg/m, interrompe-se a pirimetamina. Então a gente tem que monitorar, o controle é rigoroso, a criança inicia o tratamento pelo menos na 1ª semana, no máximo na 2ª semana a gente tem que ter o controle hematológico, as transaminases, o controle de urina, para a gente ver se essa criança está tendo efeito tóxico do medicamento. E depois, com o passar do tempo, a gente pode afastar ou 1 vez por mês ou 1 vez a cada 2 meses o monitoramento da toxicidade. Tem criança que a gente já inicia com toxicidade, você tem que diminuir a quantidade, dar em dias alternados, tira uma das drogas, mas vai monitorando de perto porque ela não pode ficar sem o tratamento. Quando há comprometimento do sistema nervoso central, proteína acima de 1 grama, ou ocular, associa-se o tratamento de prednisona
meio miligrama por quilo por dose a cada 12 horas via oral por 4 semanas, para tentar diminuir a sequela. Criança com HIV, infecção congênita por toxoplasmose, ao término do primeiro ano de tratamento, elas vão fazer uso profilático de pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico por tempo indeterminado. Nova droga, atovacona, para atuar na forma cística, com provável impacto no acometimento do sistema nervoso. Ela ainda está em final de estudo, não se sabe se vai ser aprovada ou não. Ela é utilizada para as pneumonias por pneumociste, e primeiro foi utilizada para esses quadros, e agora eles estão pensando no uso de toxoplasmose também. O tratamento da toxoplasmose em útero ou após o nascimento não tem mostrado impacto significativo na doença ocular. Tratamento da gestante. Aqui eu trouxe 2 tratamentos, tá? 2 protocolos. O Montoya, em 2005, o tempo de infecção nas primeiras 21 semanas, o medicamento é espiramicina, até o fim da gestação, se o concepto não foi infectado. Se você tem a oportunidade de fazer uma amniocentese, não mostra que foi infectado. Se nos ultrassons, que a gente faz o controle pelo ultrassom, não mostra nenhuma alteração, mantém-se só a espiramicina. A espiramicina não trata o bebê, ela não atravessa a barreira transplacentária. Quem atravessa é a sulfadiazina e a pirimetamina. Então ela sim atravessa e pode tratar o bebê, diminuir as sequelas do bebê, pelo menos. O fim do segundo trimestre ou no terceiro trimestre, ou infecção fetal confirmada ou altamente suspeita, sulfadiazina, pirimetamina, ácido folínico, até o fim da gestação. Que é o outro cuidado que a gente toma também a partir de 36 semanas, nós usamos com segurança 34, não utilizar esse esquema, por causa das complicações que pode ter com esse bebê ao nascimento pelo uso da sulfadiazina. Então a gente usa com segurança até 34 semanas, porque nós acreditamos que ela não vai, ela estando com IgM negativa, ela não vai reativar até o nascimento. A não ser que seja uma mãe com AIDS, um clínico importante, com baixa imunidade importante, você tem que proteger a mãe. Se você tirar, ela pode ir ao óbito e acaba o bebê morrendo também. Então, cada caso a gente tem que avaliar diferentemente. Aqui é outro protocolo do Pablo Moncada, de 2012, publicado, foi uma revisão americana. Eles fizeram a indicação para o início do tratamento: infecção materna altamente suspeita ou ocorrida 3 meses antes da concepção, ou durante a gravidez, com menos de 18 semanas de gestação, ou mulheres imunocomprometidas suspeitas de ter reativado a infecção latente. O objetivo qual é? Prevenção da infecção fetal. Medicação espiramicina, 1 grama, então são 2 comprimidos de 8 em 8 horas. Indicação para continuação, mudança do regime. Ultrassom fetais normais, PCR de líquido amniótico negativo. Eu mantenho espiramicina até o final da gestação. Se o ultrassom fetal é anormal, ou então dá o PCR positivo, eu vou trocar para pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico, tratar também até o final da gestação. Gerais. A espiramicina não trata o feto infectado, ele deve ser administrado com alimentos, pode causar manifestações alérgicas e intolerância gastrointestinal. É difícil a alergia pela espiramicina, mas ela já ocorreu sim em algumas gestantes que a gente acompanhou. Infecção materna é altamente suspeita ou ter ocorrido durante a gravidez, mas depois de 18 semanas de gestação, né? Em alguns países europeus o corte para essa indicação é de 14 semanas, então eles fazem o corte antes. A medicação é pirimetamina, 50 mg a cada 12 horas durante 2 dias, seguido de 50 mg por dia. A sulfadiazina, a dose inicial de 75 mg por quilo, seguida de 50 mg por quilo a cada 12 horas, no máximo 4 gramas. Geralmente a nossa dosagem é 2 comprimidos, então 1 grama de 12 em 12 horas. Ácido folínico de 10 a 20 mg por dia. Se o ultrassom fetal é anormal, ou o líquido amniótico PCR é positivo, vou tratar até o fim da gestação com as 3 provas. Se o ultrassom fetal normal e o PCR negativo, a infecção congênita não é provável, considerar a mudança para a espiramicina. A espiramicina vai fazer a barreira na placenta, não deixando o parasita passar. Então, se eu conseguir confirmar, ter certeza que essa criança não está contaminada,
aí eu posso mudar para espiramicina. É o que nós fazemos a partir de 34 semanas. Se a gente utilizar esse esquema, entre 34 e 36, a gente só dá espiramicina até o final. A pirimetamina é teratogênica, não usar antes da idade gestacional de 14 semanas. Ela pode causar neutropenia, o efeito tóxico frequente, a trombocitopenia, anemia, né, que pode ocorrer. A sulfadiazina pode causar hemólise, a supressão da medula óssea, alergias e insuficiência renal. Então, a gestante tem que ser monitorada também com os efeitos tóxicos. Embora a maioria das crianças infectadas sejam sintomáticas ao nascer, se não tratadas adequadamente, desenvolve sequelas na infância e na vida adulta. Então, aquela criança que nasceu assintomática, que a gente não entrou com tratamento, ela vai apresentar sequela mais tardiamente. Pacientes onicosintomáticos, os benefícios do tratamento estão mais relacionados à surdez que às manifestações oculares. Os déficits de aprendizagem estão mais descritos em crianças com microcefalia e não na presença de calcificações. Mas tem relatos importantes de crianças hiperativas que tiveram o contato na infecção por toxoplasmose. A gente sabe que o sítio deles é de tropismo, é o sistema nervoso central, então eles podem desenvolver uma hiperatividade que vai ser diagnosticado na idade escolar. Ainda tem mais. Agora, a retinite com tratamento se resolve com 2 ou 3 semanas e raramente recidiva na gestação. Mas no estudo colaborativo que desenvolveram em Chicago, o déficit visual em 5 anos de segmento ocorreu em 85% das crianças infectadas. Elas nascem sem a lesão e acabam fazendo a lesão ocular. As novas lesões de corioretinite após o tratamento têm sido descritas em 24 a 29% das crianças tratadas. Cerca de 80% das crianças infectadas têm função motora normal e 73% têm QI normal e os 70%, né, aos 4 anos de idade, comparada a mais de 80% das crianças não tratadas que têm um score menor que 70%. Após a resolução da encefalite, os anticonvulsivantes podem ser descontinuados. Nenhum estudo, no estudo de 105 pacientes por 4 anos divididos em 3 grupos, com doença neurológica, doença generalizada e doença subclínica, crianças estavam normais em 9% no primeiro grupo, 16% e 50% respectivamente. Tratando. Esqueci meu e-mail. É o mesmo. Obrigada. Eu só peço para as pessoas do interior que estiverem aqui, e quando encaminharem as crianças para a gente do IPEC, para que a gente acelere o diagnóstico, acelere a conduta, que já envie para os exames, pelo menos o raio-x de tórax, o raio-x de crânio, o ultrassom de fontanela e o fundo de olho. Isso já ajuda muito a dar a nossa conduta. Senão eles vêm para cá, o Instituto de Pesquisa não realiza esses exames, só a parte de sangue, sorológico. E às vezes o paciente perde tempo enfrentando a estrada, vindo para cá, a gente faz a solicitação, envia para o interior, para providenciar e mandar para casa. Então ajudaria muito se o pessoal do interior que quer a nossa orientação fizesse isso. Por favor. Pode falar. Não, vários pediatras já do interior, eles acompanham já, Hilda. Tanto os ginecologistas também, os obstetras, têm acompanhado, a gente dá a primeira orientação, porque eles precisarem, às vezes por telefone, eles têm acompanhado. Então, conceito, a doença sistêmica, evolução crônica, sujeita a surtos de agudização e períodos de latência. Etiologia, o treponema apático, transmissão predominantemente sexual e materno-infantil, e as formas adquiridas ou congênitas. Adquirida recente, menos de 1 ano de evolução, primária e secundária ou latente recente. Adquirida tardia, mais de 1 ano de evolução, é latente tardia e terciária. E a sífilis congênita recente, diagnosticados até 2 anos de vida. E a congênita tardia, diagnosticada após 2 anos de vida. A evolução da sífilis. Primeiro dia 0, contágio.
mais ou menos entre 20 dias a 30 dias tem o aparecimento do cancro de inoculação, que é o cancro duro, que nas mulheres, nos homens também ele é indolor, ele tem pouca secreção, então as pessoas às vezes ignoram essa lesão. Estou falando do homem porque geralmente é externo. Na mulher, quando é em vagina ou em útero, ela não observa, a não ser que for na hora de um preventivo em que o profissional visualiza essa lesão, ela vai desaparecer sem tratamento, tá? Com 40 dias a 60 dias mais ou menos. Em alguns pode apresentar uma adenomegalia satélite e a positividade da sorologia começa a acontecer aqui quando ela vai caminhando para fases secundárias, lesões secundárias, a sífilis secundária. É uma fase papular onde pode apresentar um exantema, não são todos que têm, mas o paciente pode apresentar exantema, às vezes confunde muito com reação alérgica, e se ele não tratar, vai desaparecer do mesmo jeito e vai ficar sem diagnóstico. A partir de 3 anos, vamos lá, para 6 meses até o 3º ano, eu entro num silêncio clínico, onde se eu não fizer sorologia, eu nunca vou ter o diagnóstico mesmo, tá? E a partir de 3 anos, pode evoluir para sífilis terciária, onde pode começar a aparecer as lesões tegumentares, as lesões viscerais, neurológicas, né, comprometimento cardíaco, e é onde aumenta a gravidade para esse paciente, inclusive com sequelas. O teste sorológico para sífilis, eu fazendo no início, na fase primária, eu posso ter o treponêmico positivo, mas se eu fizer um não treponêmico, eu posso ter negativo. Por isso que eu trato todo paciente com teste treponêmico positivo, que diz que nunca tratou. Eu tenho que tratar esse paciente, porque chega a quase 30% o número de pessoas que estão com sífilis primária e que o teste, o VDRL, é não reagente. O VDRL é um teste excelente para a gente acompanhar tratamento ou reinfecção. Tá? Mas o treponêmico, ele vai me dizer com certeza que eu tive sífilis, e aí eu vou saber se eu tratei ou não tratei. Geralmente, você pergunta para os pacientes, tratou? Tratei. Como você tratou? Não lembro. Quem não lembra? Não, quem não lembra que tomou 6 doses de PCPC, gente? Então, para mim, já é a primeira mentira. Então, não tratou. Ninguém esquece 6 doses de preservação. Não é? Então, é mentira. Então, tratar mesmo, que justifica a gente tratar de novo, tratar as restantes, né? Na fase secundária, eu tenho aqui, ó, o VDRL é esse aqui, tá, gente? A cor tá diferente. Mas eu tenho 100% de positividade na fase secundária. E na terciária, eu já vou tendo uma queda dele, tratado ou não, ele despenca. Se eu tiver uma sífilis primária, eu tratei na primária, eu tratei recentemente, eu posso desaparecer meu VDRL rapidinho. O treponêmico nunca. Mas o VD fica negativo. Se a minha sífilis é muito antiga, eu vou tratar a sífilis, mas o VDRL vai ficar com titulagens baixas. E esquecer aquela história de cicatriz sorológica. Porque a cicatriz, tem gente que com 1,8 diz que é cicatriz sorológica. É complicado isso. Então vamos esquecer a cicatriz. Na dúvida, vamos tratar, porque aí você vai ter certeza que aquele paciente foi tratado. O FTA vai continuar o resto da minha vida. O FTA-BS e o FTA-BS, o ELISA recombinante, que são testes treponêmicos, eles vão continuar o resto da minha vida se eu tive sífilis, tratada ou não. Se eu tiver só um VDRL positivo com o teste treponêmico, ou o FTA, ou o ELISA recombinante negativo, isso não é sífilis, isso é falso positivo. Eu tenho que procurar o que eu tenho que estar me dando no teste positivo. Pode ser uma doença reumatológica, uma doença autoimune, pode ser outras infecções nossas causadas por protozoários. Tá? Lembrando que a leishmaniose pode também dar um falso positivo, a Chagas pode dar um falso positivo, e nós temos um número importante no estado. Vamos procurar o que essa pessoa tem, tá? Primária, cancro duro, lesão rosada ulcerada, geralmente única, base endurecida, fundo liso, secreção serosa escassa.
pouco dolorosa, incubação de 10 a 90 dias, média 21 dias, adenopatia regional não supurativa, móvel, múltiplas, não dolorosa. O homem geralmente a lesão é na glândula, na mulher pequenos lábios, parte vaginal, colo uterino, e pode também apresentar lesões em outras áreas. Então, lesão única, bem definida, fundo limpo, bordas elevadas. Geralmente ela é indolor, por isso que eles não procuram atendimento. Aqui, olha aqui outras lesões. Lembrar que ela aparece em outras regiões, olha na língua, no lábio. Geralmente no lábio e na boca é o dentista que encaminha para a gente. Aqui lábio parece até uma bolha, né? Às vezes parece um herpes que cortou ali, que infeccionou. Olha lá no cantinho da língua. Secundária, lesões cutâneo-mucosas ulceradas após 6 a 8 semanas do canto do urino. Pode apresentar microadenopatias, artralgia, febrícula, cefaleia e adinamia. Manchas eritematosas, que são chamadas roséolas sifilíticas, pápulas, lesões palmoplantares, alopécia, né, no couro cabeludo, fica como diagnóstico de estresse em alguns casos. Então temos que avaliar a alopécia do paciente, placas mucosas e pápulas hipertróficas, que é o condiloma lata. Aqui as roséolas, esse é o que a gente, quando fala de sífilis secundária, a gente lembra bem, são das lesões de pele, né? E o que a gente observa em alguns bebezinhos também, que às vezes passa desapercebido, essas roséolas, na sífilis congênita, né, fica com diagnóstico de escabiose, de impetigo, de alguma outra alteração dermatológica, e aquilo é cheio de treponema. O pediatra adora passar a mão. Não é? Já passa a mão para ver o que é? Cheio de treponema. Né? Então a gente tem que cuidar quando aparecem as lesões. Sífilis secundária aqui, com outras manifestações na pele. Isso aqui está bem característico. Olha, aqui também parece outra desidrose, né? O cara coçou, infeccionou ali, pensar em sífilis. Outro tipo de lesões. Aqui, alopécia, uma posição de cera e a cabeça. As roséolas, as pápulas, elas são bem intensas, né? Olha aqui. E com infecção secundária em cima, né? Sífilis terciária, gente. A sífilis latente, recente ou tardia. Sífilis adquirida sem sinais ou sintomas, diagnóstico teste sorológico, duração variável. Seu curso poderá ser interrompido por sinais e sintomas da sífilis secundária ou terciária. Sífilis terciária, que é a monossifilítica. São lesões nodulares que sofrem processo de degeneração, significam reação de hipersensibilidade ao treponema, não sendo infectante, é diferente da secundária. Tá? Portanto, atravessa 5 fases. Ela vem de filtração, amolecimento, supuração, ulceração e cicatrização. E após 3 anos a 12 anos, lesões aqui cutâneas, tubérculos ou gomas, que é aqueles que vocês viram anteriormente. A neurológica, a demência, que em alguns casos confundem com Alzheimer. Então, o diagnóstico de Alzheimer tem que ser feito diagnóstico diferencial, com sífilis também. Cardiovasculares, aneurisma aórtico, principalmente em jovem. Um jovem que tem um aneurisma tem que ser investigado sífilis. Articulares, a artropatia de Charcot. Esse aqui já são as lesões indo para cicatrização, aquelas coisas. Aqui são outras imagens de lesões. Olha isso aqui, espumas. A sífilis secundária, de 3 a 6 meses depois, 90 a 100% dos fetos são comprometidos. Aqui eu consigo um VD positivo, se ele tiver. Aqui 100% de positividade. Depois eu evoluo para uma latência precoce de 1 a 8 semanas, onde 40 a 80% do feto pode ser comprometido. 1 ano, latência tardia de 10 a 30% e a sífilis terciária de 10 a 30%.
Todas as fases da sífilis transmite, algumas mais, outras menos. Então tem que ser tratado. E nessa, aqui, a titulagem do VD pode ser muito baixinho ou negativo também. E ele só tem o preponderante. Então, uma pessoa, eu acho que o ético é a gente fazer de todos. O marido chegou, fez o teste, vai ser liberado para o parceiro também, numa gestante positiva. Numa gestante negativa, não é liberado para o parceiro. Mas a gente vai ter que incentivar esse programa do pré-natal do homem também. Porque muitas adquirem sífilis na gestação. Elas eram negativas e ao nascimento, na maternidade, eles fazem a sorologia e ela está positiva. Então foi uma falha da busca do parceiro. Né? Tratamento para sífilis. Então, gestante e parceiro, tá? Na sífilis primária, a presença da ferida, o cancro duro, penicilina G-besatina, 2.400.000 unidades, 2 injeções de 800, uma em cada lado do glúteo. Então, a gente explica muito bem para o paciente, porque ainda tem gente que insiste que tem que ser tudo um lado só, a absorção é comprometida. Teve uns anos atrás que o Ministério tinha indicado para facilitar, mas observado que não absorve legal, você aplicando 2.400 de um lado só. Na sífilis secundária, nós vamos aplicar, se vocês conseguirem fechar com a sífilis secundária, 2 doses, 2 semanas de 2.400, então cada lado do glúteo, e eu falo sempre, é igual novena, no mesmo dia, né? Eu não faço tudo no mesmo, novena não vai nos dias certinho, então você vai fazer também. Se tomou na segunda-feira, não tem erro. Só verificar se não é feriado, se a unidade de saúde não vai estar fechada, ela não vai ter dinheiro para ir para outro local, então nós temos que facilitar para o paciente. E dia melhor você tomar, é assim que a gente faz. De preferência junto com o parceiro, que aí ele toma. Mais fácil ele tomar do que deixar ele tratar depois. A sífilis latente tardia. São 3 doses e é nessa de duração indeterminada que nós vamos tratar as gestantes. Se você não conseguir pegar o cancro dela, ou ver as lesões secundárias, é indeterminada. Então ela vai tratar 3 semanas. E se ela engravidar o ano que vem, ela vai tratar de novo. Essa é a polêmica, mas ela tratou. Foi você que seguiu? Você acompanhou? Você aplicou nele no parceiro? E você tem certeza que eles não tiveram relacionamento extraconjugal? O pai é o mesmo? Acho que são vários questionamentos que a gente tem que fazer para ver se a gente vai liberar essa gestante de fazer o tratamento ou não. Então, assim, o VTRL, queda de 4 vezes ou 2 titulações significa que o tratamento realizado foi satisfatório. A elevação ou manutenção dos títulos significa que o tratamento materno foi incorreto. Não houve tratamento do parceiro, ocorrendo por isso reinfecção, necessitando novo tratamento da mulher e do seu parceiro. E verificar se não tem, a gente sempre tem que colocar o casal separado e investigar se não tem uma terceira pessoa nesse relacionamento. E tem que ser tratada também. Tá? A sífilis é assim, a gente vem os dois, você conversa com os dois, de repente você inventa uma história, fica um profissional com um, outro profissional com o outro, para tentar tirar essa história deles. Senão não vai adiantar tratar. Investigar o bebê e, de acordo com a definição de caso, se for estabelecido como caso de sífilis congênita, iniciar tratamento hospitalar ou ambulatorial sindicato com penicilina por 10 dias. Segmento ambulatorial mensal nos primeiros 6 meses e bimestral até completar 12 meses. Com realização de VD no primeiro, terceiro, sexto, 11º e 18º mês de idade, interrompendo após 2 exames consecutivos não reagentes. Então, se a mãe tratou sífilis direitinho, fez o protocolo correto, a criança fez o exame, eu nunca conto da maternidade, porque às vezes não vem o resultado. Então, eu sempre conto o primeiro teste dela como sendo de 1 mês e o outro de 3 meses. Que deu tempo até de você ver se aumentou essa titulagem ou não. Né? Então, com 3 meses, ela está negativa, 2 testes, alta. Sífilis congênita, não, ela vai acompanhar, pelo menos até 2 anos de idade. Toda gestante com VD positivo deverá ser acompanhada mensalmente até o parto. Não só positivo, como negativo também. Se ela tem um recombinante positivo, mesmo Elisa, o VD sendo negativo, eu faço mensalmente esse VD dela, porque ela pode se reinfectar de novo. Tá? Lembrar que, às vezes, se os laboratórios são diferentes, por isso que a gente pede sempre fazendo o mesmo. Quem está lendo a lâmina, dando o diagnóstico do VD, pode estar vendo diferente do outro que viu. Então, às vezes, dá 1 para 1, outro dá 1 para 2, outro dá negativo.
Quando a tipulagem é pequenininha, não tem problema. Agora, quando a tipulagem aumenta muito, aí a gente sabe que não é erro de ler a lâmina. Gestantes alérgicas, vai tomar eritromicina, 500 mg de oral de 6 6 horas por 15 dias. E notificar o caso. E lembrando que a eritromicina não trata o feto, tá? Só trata a mãe. Então é um caso de sífilis congênito, o bebê vai ter que ficar internado para fazer o tratamento. A transmissão materna pode ocorrer então em qualquer fase da gestação, ocorre morte perinatal em cerca de 40% das crianças infectadas de mães não tratadas e pode ocorrer abortamento em cerca de 32% das gestações que cursam com sífilis. A sífilis congênita precoce, as manifestações clínicas surgem até o 2º ano de vida. As principais são excluídas entre outras causas, né, de quadros sépticos, palidez, petecas, púrpura, baixo peso, prematuridade, rinite sanguinolenta, coriza, obstrução nasal, osteocondrite, periostite ou osteite, choro ou manuseio. Às vezes ela só tem isso aqui quando ela chega no ambulatório. Uma criança, né, irritada, que chora, você vira do lado, ela chora, pode investigar. Às vezes você já tem o diagnóstico que a mãe teve sífilis, que tratou, mas essa criança com essa clínica importante é porque teve falha nesse tratamento. Hepatomegalia, esplenomegalia, alterações respiratórias, pneumonia e icterícia. Edema, pseudoparalisia dos membros, fissura peribucal, condiloma plano, pênfico, palmo plantar e outras lesões cutâneas. Convulsão, meningite, alterações laboratoriais, anemia, leucocitose ou leucopenia e trombocitopenia. Aqui é um quadro típico séptico do treponema, né? Os pediatras estão acostumados a ver isso. Infelizmente, a gente ainda tem esses quadros por sepsis, né? Nos bebês. A rinite, característica sanguinolenta, né? A palidez, o baixo peso, a púrpura, a prematuridade, o pênfico, palmo plantar, as lesõezinhas. Aqui é coriza. Deixa eu ver as alterações da criança. Osteocondrite, periostite, osteite. Às vezes a gente faz raio-x de ossos longos, mas não chega a ver a lesão. E a lesão, se a criança não for tratada, ela regride. Se você fizer mais tarde, você não vai verificar essa lesão óssea. O condiloma plano, as fissuras perianais, as manifestações clínicas então, da sífilis tardia surgem a partir do 2º ano de vida. São elas a tíbia, lâmina de Sabre, articulações de Coulton, fronte olímpica, nariz em cela, dentes incisivos medianos superiores deformados, que são chamados dentes de Hudson, mandíbula curta, arco palatino elevado, ceratite intersticial, surdez neurológica e dificuldade no aprendizado. Às vezes esse diagnóstico só vem na idade escolar. Que é um adulto, onde a gente observa essas alterações da sífilis congênita. Vamos ver. Natimorto por sífilis denomina-se um natimorto, todo feto morto após 22 semanas de gestação, ou com peso maior que 500 gramas, cuja mãe portadora de sífilis não foi tratada ou inadequadamente tratada. E o aborto seria a criança com menos de 22 semanas, né? Seria essa perda gestacional com menos de 22 semanas, ou com peso menor ou igual a 500, cuja mãe também não tratou. Aqui são outras deformidades, os dentes, deformidade hepática, perfuração hepática. Então, caso toda criança aborta natimorto de mãe com sorologia não treponêmica reagente para sífilis, com qualquer titulação, na ausência de teste treponêmico confirmatório, realizada no pré-natal ou no momento do parto, ou por etade que não tenha sido tratada ou tenha sido tratada inadequadamente. Todo menor de 13 anos de idade com as seguintes evidências sorológicas: títulos ascendentes de VD ou VD reagente após 6 meses de vida, exceto em situações de segmento pós-terapêutico, ou teste treponêmico reagente após 18 meses de vida, ou título em teste não treponêmico maior do que o da mãe em crianças até 6 meses de idade,
de mãe adequadamente tratada. Por isso a importância do segmento ambulatorial. Eu tenho 5 minutos só. Tá, eu vou tentar acabar em 5 minutos. Todo menor de 13 de idade com teste não treponêmico reagente e evidência clínica ou licórica ou radiológica de sífilis congênita. Toda situação de evidência de treponema em placenta, cordão umbilical ou amostra de lesão cutânea mucosa, biópsia ou necrópsia de criança aborto ou natimorto. Tratamento inadequado é todo tratamento feito com qualquer medicamento que não seja penicilina. Tratamento incompleto, mesmo tendo sido feito com penicilina. Tratamento inadequado para a fase clínica da doença. Ou instituição de tratamento dentro do prazo dos 30 dias anteriores do parto. Isso é considerado sífilis congênita também. Não deixem de tratar a mãe, porque vocês vão diminuir a quantidade de treponema para essa criança. Mas a criança não é considerada tratada. Quando o parceiro não foi tratado ou foi tratado inadequadamente, manteve contato sexual com a gestante após o tratamento da mesma, ou não se tem essa informação disponível, ou ausência de documentação do tratamento anterior. Não tem jeito, não anotou no cartão da gestante, agora aquela caderneta, que ficou ótima, que a gente pode escrever bastante nela. Se não tiver anotado lá, é sífilis congênita, infelizmente, é um tratamento epidemiológico, tá? Então a gente tem que tomar cuidado e anotar, nem que for por até cópia da receita. Tratamento no período neonatal, de mães com sífilis não tratada, inadequadamente tratada, nós vamos fazer raio-x de ossos longos, punção lombar, de preferência, nem que faça só dosagem de proteína desse líquido, seria importantíssimo, e outros exames quando clinicamente indicados, porque é tão bom você afastar a neurosífilis só pode ser tratada com penicilina cristalina. E quando não tem o comprometimento neurológico, tem a opção de tratar até com a penicilina procaína a nível ambulatorial. Então, se essa criança faz a triagem ao nascimento, ela pode receber alta antes, né? Porque ficar 10 dias na cristalina. Então, o tratamento, se houver alterações clínicas ou sorológicas ou radiológicas, então o tratamento deverá ser feito com cristalina na dose de 50 mil unidades por quilo por dose. A cada 12 horas, nos primeiros 7 dias de vida, e a cada 8 horas, para completando os 10 dias. Ou penicilina G-procaína, 50 mil unidades, dose única diária e por 10 dias. Não havendo comprometimento neurológico. Pode fazer essa opção, é uma opção muito boa para aquelas mães que têm um monte de filhos, que não pode ficar no hospital, né, desde que a gente consiga descartar essa infecção neurológica. Se houver, então, alteração licórica, a minha opção vai ser apenas da penicilina procaína. É o cristalino, desculpa. Se não houver alteração clínica radiológica ou licórica, ou a sorologia for negativa, deve-se proceder no tratamento com uma penbenzatina. Ainda mais aquelas mães, se é uma mãe que você tem certeza que ela vai no seu ambulatório, que você vai seguir a sorologia de 1 mês, 3 meses, não há necessidade. Você tem certeza que ela foi tratada, o parceiro tratado, não precisa fazer. Mas uma mãe que mora longe, mora numa fazenda, né, ou do interior, que você não vai conseguir pegá-la, se você não tem certeza que vai fazer essa triagem, esse acompanhamento, você faz uma penicilina benzatina no bebê. As mães adequadamente tratadas realizam o DDRL e a amostra de sangue periférico do recém-nascido. Se esse for reagente com titulação maior que a materna e na presença de alterações clínicas, realizar a radiografia de ossos longos e análise de líquido. Se houver alterações radiológicas sem alteração licórica, eu vou fazer penicilina cristalina ou a penicilina G-procaína. Então, se eu tiver só manifestação radiológica, eu posso fazer a procaína também. Agora, no caso dessas crianças em que eu tenho alteração licórica, aí não tem escolha, é a cristalina. Recém-nascido de mães adequadamente tratadas, se o VTR não for reagente, então, sintomático, fazer apenas um segmento ambulatorial. Então, na impossibilidade de garantir aquilo que eu falei, faça uma penbenzatina. Se assintomático e VD reagente igual ou menor que o materno, investigar o caso com raio-x de ossos longos, líquor e hemograma. Se avaliação normal, penbenzatina. Se alteração hematológica ou radiológica, vai tratar igual lá no A1, com pencristalina ou procaína, e se ele tiver alteração licórica, só cristalina.
Neonatal, após 28 dias de vida, criança com quadro clínico sugestivo de sífilis congênita deve ser cuidadosamente investigada, obedecendo-se à rotina acima referida, confirmando-se o diagnóstico, proceder ao tratamento penicilina G cristalina, de 200.000 a 300.000 unidades por quilo por dia, administrado como 50.000 unidades por dose e ver cada 4 horas. No caso de interrupção do tratamento por mais de um dia, o mesmo deverá ser reiniciado. Muito cuidado quando a gente vai passar visita e já tem uma criança em tratamento com sífilis. Por que o colega entrou com aquele tratamento? Seria importante saber. Porque se vocês interromperem e no dia seguinte chegar à conclusão que era sífilis congênita, a criança vai começar da estaca zero. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Deve-se aguardar isolamento de contato da criança por 24 horas no início do tratamento. Em todas as crianças incluídas como caso, deverá ser efetuado exame oftalmológico, audiológico e neurológico. Esse acompanhamento é recomendado semestralmente por 2 anos, caso ela tenha confirmado sífilis congênita. Segmento, então, realizar o VD1, 3, 6, 12, 18 meses, interrompendo por 2 negativos, e diante das elevações dos títulos sorológicos ou da não negativação até os 18 meses, tem que reinvestigar realmente para ver se não é uma sífilis congênita. No caso de líquor, se tiver alterado, tem que fazer uma reavaliação licórica a cada 6 meses até a normalização do líquor. Nos casos de criança tratada de forma inadequada ou na dose ou tempo de tratamento preconizado, tem que se convocar a criança para reavaliação clínica laboratorial e refazer o tratamento. Não há dúvida que a penicilina é a droga efetiva do tratamento da sífilis na gestação e na prevenção da sífilis congênita. Não existe outro, é ela só. Tá? Se fizer tratamento com outro, lembrar que tem que tratar a criança. Ela facilita a penetração do HIV quando a úlcera genital está presente. A presença do HIV parece acelerar a propagação neurológica da sífilis. É recomendável a pesquisa do HIV em qualquer gestante soropositiva para sífilis e vice-versa. E no recém-nascido de mãe soropositiva para sífilis e HIV é obrigatória a pesquisa de neuroluz. Isso aqui foi um dado que a doutora Gisele fez quando ela estava no programa de DST, para a gente ter noção de quanto custa um tratamento de sífilis da gestante do parceiro. O VDRL, exames no pré-natal, são 2, custa R$ 2,50, então R$ 5. VDRL, exame no parto, 1 vezes 2,5, então vai dar R$ 7,5, R$ 7,50 de VD. Hipótese diagnóstico no 3º mês de gestação, tratamento com 3 séries de 2.400.000 unidades de pembesatina, são 6, então vai dar a 1,09, R$ 6,54, segmento mensal para VDRL até o 9º mês, mais 6 VDRLs, R$ 15. Diagnóstico e tratamento do parceiro, o exame, R$ 2,50 mais R$ 6,54, R$ 9,04. Total gestante parceiro, R$ 30,58. Média de custo de RH paga por causa de sífilis congênita por 10 dias de R$ 400. Fora outras coisas, só mexendo com dinheiro. E aqui faltou só o preço do ELISA, né? E do FTA, que agora tem que colocar. Mas para a gente ter uma noção, isso aqui não vai aumentar muito. A diferença é muito grande.